prazer imenso aí participar com um público tão seleto e honrado também pelo convite, meu amigo. Obrigado, Pietrão. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Pietro, mas ele fala mais para vocês. Eu conheci o Pietro em Nashville, numa conferência da MDRT, né, Pietro? Ali ele se esbarrou a primeira vez, se não me engano foi aquela. E aí a gente criou um relacionamento, uma amizade, e vem se encontrando a cada MDRT. Graças a Deus estamos ainda podendo ir. Eu provavelmente vou para a minha 25ª qualificação. Ano que vem é um reconhecimento como Quarter Center Member. E, cara, foi onde eu bebi das melhores ideias de planejamento financeiro, e onde a base de tudo e a edificação toda se cresce, se põe acima, é a base do seguro de vida individual, onde a gente pode dar sustentação para que o plano de vida ocorra. Pietro, conta um pouquinho da tua carreira, o antes, da onde veio, da onde chegou, para onde está indo, e o pessoal entender o que a gente vai trazer aqui. Perfeito, beleza. Eu sou nascido em São Paulo, tenho aí filho de pais que acabaram se separando quando eu era muito novo, acabei tendo muitas mudanças de cidade ao longo da vida, e com isso fui acumulando muitas rodas de amigos, né, ao longo das cidades. Acabei optando no final do ensino médio a fazer faculdade de economia na Universidade de São Paulo, e lá construí um excelente relacionamento com muitos grandes amigos, e de lá eu migrei para o mercado financeiro com foco na parte de asset management, né? Então trabalhei no Banco BNP Paribas durante 8 anos dentro da área de asset management. Iniciei na parte do back office, como todo mundo na maioria das vezes, né? E terminei aí como trader dos fundos de long only, né? E multimercados. Foi quando eu recebi, né, a oportunidade, né, de comprar uma franquia, né, da Prudential. Na época não era nem dentro desse modelo, mas tive a oportunidade de migrar um pouco para o mercado de seguros, né, onde eu entendi que, cara, era melhor trabalhar dentro de um modelo onde eu soubesse que o resultado de fato seria igual ao esforço que eu colocasse, né, que eu pudesse obter uma receita meritocrática de fato, né? Porque no mercado financeiro existe isso, mas quando você vai ver aí na hora H, tem muita história triste, né? Muita boleta errada, muita passada de mão na bunda, como a gente fala no mercado. Então, acabei indo para esse mercado com esse intuito principal. Por conta também, né, do conhecimento da importância do seguro por um evento pessoal, né? A minha mãe, no ano de 2011, com 45 anos, recebeu um diagnóstico de um câncer de pulmão, né? Por sorte, né, conseguiu ter esse diagnóstico antes mesmo do problema ficar mais caótico do que já foi, né? Porque ela acabou tendo um acidente, acabou nesse acidente descobrindo, né, o câncer. Na verdade, ela quebrou o cóccix, mas no raio-x achou uma mancha no pulmão dela. Então foi o que salvou a vida dela no final das contas. Ela teve uma indenização de seguro paga nesse ano de 2012, e eu pude ver de perto, né, a diferença que isso faz na vida das pessoas. 6 anos depois ela teve uma recidiva, né, um problema muito maior em relação ao câncer, já em estado metastático, né, mas também, mais uma vez, o seguro deu garantias para ela ali, para conseguir se dar a volta por cima. Então eu tinha muito claro isso dentro de mim, já era cliente dentro do mercado de seguro de vida desde 2015, mas foi em 2016 que eu por convite, acabei ingressando, beleza? E de lá para cá, nesses 10 anos, cara, acumulei algumas premiações, alguns títulos ali, dentro da Prudential, dentro da seguradora. Há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos já, entrei como um parceiro dentro de um escritório de investimentos, né, para poder atender o cliente, que a gente fala do ponto de vista 360 graus, né, e porque eu também tinha muito claro que valia muito a pena, né, criar um relacionamento, como a gente já faz a parte mais difícil, né, que é vender o seguro para o cliente, criar esse relacionamento. Muitas vezes o cliente já tem um nível de confiança, né, e de entrega para a gente muito grande. Então, cara, se a gente puder capitalizar isso e conseguir de fato entregar o cliente em todas as áreas, né, da vida dele,
consequentemente, a gente não fica tomando bola nas costas, né? E tá o tempo inteiro ali com controle do planejamento e consegue entregar, de fato, um planejamento sustentável para o cliente. Porque não adianta nada eu estar remando para um lado, e aí o gerente do banco dele ou o assessor de investimentos tá remando para o outro e a gente não conseguir, né, ter o mesmo objetivo em comum. E porque também fica essa briga, né? E aí quem sofre, no final das contas, é o cliente, né? Quem apanha é o cliente, né? Essa troca de seguro de um lado para o outro, de estratégia. Então, se a gente consegue montar uma estratégia, eu acredito muito, né? Até por influência também da MDRT, né? Nessa estratégia de montar a estrutura do cliente e não mexer, né? Você vai agregar outros produtos, vai melhorar algumas coisas, mas se você montar bem montado desde o início, cara, não tem por que o cliente trocar o que ele já tinha estruturado, seja na parte dos investimentos, né, no asset allocation dele, seja na parte dos seguros também. Né? Sou um grande defensor da modalidade do seguro de vida vitalício. Eu sei que existe muitas divisões de entendimento, né, e polêmicas. A gente vai falar, acho que, um pouco sobre isso hoje aqui, mas basicamente esse é o resumo aí do meu. Hoje tenho aí mais ou menos, cuido da vida de 1.500 clientes dentro da área de seguro e planejamento financeiro. Boa, Pedro. É engraçado, né? Mas a gente começa nessa carreira e quando a gente ama a parte do seguro, vem muito pela história pessoal, né? Então você também tem isso, eu tenho isso. Traz para mim, assim, sempre essa sensação de missão e propósito de verdade na vida, ajudar as pessoas e, consequentemente, a gente acaba sendo remunerado por eles e por eles também cuidado no sentido de que trabalhar bem pelo cliente, as recomendações são dadas de maneira bastante automatizada, porque as pessoas veem teu propósito, veem quanto ajudou e acabam recomendando pessoas. Eu estou com uma carreira já de 25 anos, né, ainda tenho clientes que, imagina lá, eu peguei clientes com 40 anos, hoje estão com 65 e ainda estão me passando os filhos para eu cuidar. Então, essa questão de ver a mudança de vida das pessoas traz uma experiência que o mercado, por exemplo, que a gente vem falando, as pessoas vão fazer um seguro simples e guardar o dinheiro. E aí esquecem que, de repente, isso não se realizou da maneira que estava, tipo, todos os meus filhos vão estar formados e aí não vou precisar mais de seguro, então fico sem. Mas hoje tem muitas famílias voltando para dentro da casa de pais e de avós até, para serem cuidados até por não terem tido sucesso financeiro aí na vida, né? Mas excelente. Quando é que você começou a usar Fintrax? E como é que foi essa adaptação? Porque todo mundo sempre quando encontra Fintrax, às vezes fala, poxa, ela é muito complexa. E aí eu digo, bom, ela não é complexa, ela é completa, só que então você tem que achar a sua trilha dentro dela e a usabilidade vem com o tempo, ganhando uma musculatura e uma prática. Acho que o Fintrax ele veio solucionar, acho que uma dor, né, da maioria dos consultores, dos corretores em geral, que era, todo mundo já em algum momento. Eu vim dentro do mercado financeiro, então eu sabia mexer com HP, sabia, né, trabalhar com Excel, então eu ia fazendo aquilo meio que na raça, né? Só que se cada case você tiver que montar uma estrutura inteira, né, para explicar aquela situação para o cliente, né, entender exatamente como é que funciona o planejamento financeiro dele, cara, são poucas as ferramentas que conseguem consolidar tudo dentro de um modelo só. Digo que eu não conheço outras que fazem da forma com que o Fintrax faz, entendeu? E aí ele veio justamente para solucionar, porque aí você não tem você economiza muito tempo, porque não tem aquele cenário do cliente te passar uma informação, você levar ela para casa, moldar, projetar, mostrar para ele a evolução da reserva financeira dele, dos investimentos dele, para depois analisar e falar para ele, cara, você precisa disso. Não, no ato ali. Às vezes numa primeira reunião onde você já está pegando as principais informações acerca da vida de um cliente, você já consegue deixar exposto, né? Porque eu acredito muito que a venda ela é sempre feita na primeira reunião, né? Então, se você conseguir ali causar esse impacto e o cara entender o tamanho do problema que ele tem para resolver, consequentemente, né, dentro daquela metodologia do SPIN, cara, o cara vai ter uma necessidade de solução e aí você consegue depois. Aí a segunda reunião é muito mais para alinhar preço, para alinhar underwriting, né? Para a gente conseguir ter um processo mais tênue, né?
dentro de uma escola, às vezes tem essa escola de que não, você pega só as informações e não fala nada para o cliente, só traz na segunda reunião. Cara, eu vejo que, principalmente para um cliente grande, cara, às vezes você não tem essa segunda oportunidade, né? Então, conseguir causar esse impacto, conseguir trazer isso desde o início é muito importante. E aí também, fazendo um paralelo com a MDRT, cara, eu acho que a gente se conheceu, né, nesse MDRT de Nashville, que eu acho que foi o primeiro que eu fui como top of the table, e, cara, consegui, né, ter esse contato com grandes nomes, e quando você vai de top of the table, não sei se alguém já foi no MDT, você ganha uma camisetinha, né, então o que é interessante é que você ganha uma camiseta colorida, e que no segundo dia todo mundo usa ela, né, então todo mundo fala, esse Exato. cara aí, vamos... Então você passa a ter mais acesso, né, aos caras Sim, o cara começa a te responder com menos preguiça ali quando você sim, encontra com ele sim. nas coisas, né? Ele abre mais o jogo para ti e ele também quer trocar, né, conhecimento. E aí foi daí, eu acho que eu iniciei o uso do Fintracks, inicialmente de maneira mais superficial para facilitar muito mais um controle de dados do cliente, mas hoje, cara, com essas novas estruturas, tanto da parte de consórcio, planejamento financeiro, também com esse viés do Fibase, né, de você dar um atendimento para o cliente e entregar, né? Porque o Fibase é isso, não adianta só cobrar e você não entregar, né, para o cliente em Uhum. contrapartida. Então, você conseguir, de fato, entregar algo muito esmiuçado, muito detalhado, mas eu acho que o principal é esse negócio da ação na hora, né? Você conseguir, na hora, projetar toda a necessidade do cliente, tudo que você tem e não deixar isso para depois. Eu gostei muito do que você disse, em outras palavras, o que eu digo sempre, a venda se dá na primeira reunião. Não é a venda de tirar o pedido, fazer o Uhum. seguro, mas a venda do impacto financeiro. Esse é o problema que a gente vende. A gente Sim. faz o esforço na venda do problema, que a gente não cria, Uhum. existe. A gente só diagnostica necessariamente as necessidades do cliente da perda dessa renda no momento zero, ou seja, e projeta ao futuro, quando esse ele guardar dinheiro, como é que ficaria também. Então, Sim. é exatamente o que eu E digo, a também, gente, com esse impacto, ele compra, né? e eu acho que isso reforça muito essa visão, porque normalmente quando você tem uma conexão já com o lado do cérebro mais racional, é difícil para mim fazer aquele teatro emocional, aquele negócio Exato. de, cara, isso aqui fosse uma cadeira de rodas, né? Eu não tenho não é do meu modus operandi, eu não me sinto confortável, Tem, né? E aí, cara, como que você causa impacto sem ficar fazendo drama? Com números, entendeu? Porque contra números não há argumentos. O cliente ele pode espernear, ele pode debater, ele pode falar que tem isso, pode falar que tem aquilo, mas quando você coloca na ponta do lápis, não tem discussão, cara. Não tem discussão. A tem. matemática é uma ciência exata, entende? Então, e não só isso, fala, beleza, não vamos trabalhar com esse cenário, mas vamos de já construir outro cenário. Vamos falar, beleza. Então, cenário B, para quanto vai o teu custo de vida? Cenário C. Então, você conseguir ter essa capacidade de, num ato, em segundos, mudar de cenários, entregar o resultado e o Exato. cliente entregar os efeitos, cara, isso. O cliente não tem muita saída, né? Que eu acho que o tema Tem. do nosso apresentação é justamente essa, né? Quando o Exato, cliente exato. não tem mais nada que ele possa objetar quando você confronta ele com os fatos. E eu acredito muito nisso. Até na época da pandemia, né? Tinha-se muitas essas discussões sobre os números e tudo mais, e aí eu lembro que na época eu recomendo esse livro para muita gente, que é o Factfulness, né? A verdade baseada em fatos, que mostra que o mundo só melhora, né? As relações só melhoram, tudo só melhora. Só que se a gente se baseia pelo que a mídia, ou pelo que o Instagram, ou pelo que o nosso feed de notícias nos traz, a gente se desespera, né? Então, se a gente Exato. dá um zoom out e começa a ver uma perspectiva maior, a gente vê que, cara, tudo só melhora, só que a gente tem que se basear em fatos e não em Tem. achismos, né? Isso é excelente. Eu gosto de dizer que seguro de vida é o tema que a gente está hoje. Ele se vende de maneira emocional, mas se dimensiona e paga de maneira racional. Exatamente o que você disse. O impacto da necessidade não precisa ser tanto no emocional, de usar frases de efeito ou até bater no peito, brigar com clientes. Eu nunca tive esse problema de ficar brigando com cliente e ter objeção. Eu digo que a gente não combate a objeção, a gente esclarece a objeção, porque a objeção é natural em qualquer um. E não, às vezes não quer aceitar fatos, ou às vezes não quer investir o dinheiro nisso. E muitas pessoas falam que
gastar dinheiro em seguro é uma situação, ou seja, em algumas situações é bom que se gaste, porque não aconteceu nada. Em outras, é bom que se invista, porque um dia você vai, só não sabe quando, né? E por isso essa questão de necessidades temporárias, vitalícias, em vida, são bem diagnosticadas. Eu acho que o pessoal tá meio querendo saber, bom, como é que o Pietro faz isso na Fintrax? Você está com ela aberta aí, Pietro? Você poderia dar um Tô. exemplo de como, mesmo que tenha já um cliente montado, por onde que Uhum, você entra para começar a captar dados? Quais são os. Porque tem gente que diz assim, mas demora muito, né? Ou uhum, se você antes manda algum questionamento para ele te mandar alguns dados, que é o que eu faço. Eu peço alguns uhum, dados. Primeiro, eu vendo a ideia da Fintrax. Eu vou uhum. precisar de esforço meu, do cliente, de seu cônjuge, muitas vezes, para montar o plano de contas, para saber, primeiro, a história de vida, né? Para onde você quer ir? Como um exit financeiro. Onde é que você quer ir? Onde você quer chegar? Depois vão tomar Uhum. dados financeiros, que vem a Fintrax aí, para traçar as rotas para eles. E pessoas às vezes querem dizer, mas o cliente não tem tempo. Desde o momento zero, vai. Então, como é que você diz para o teu cliente? Nós vamos ter esse esforço agora e como é que nós vamos começar ele? Você tem clientes tipo A, tipo B e tipo C, certo? O tipo A, ele é o cliente que você quer atender, é um cliente que tem excelente poder aquisitivo, né? E que está no teu quadrante um, né? O teu Pareto. Esse cliente é o cliente que você vai dedicar mais tempo e se aprofundar e de fato perguntar mais situações, porque você sabe que você vai ter um universo de relação muito maior do que ele. Não adianta você querer tratar um cliente tipo C como um cliente tipo A e gastar 1 hora preenchendo dados de um detalhamento do Fintrax, onde na verdade o cara não vai ter nem capacidade de pagar os R$ 200, R$ 300 do seguro, certo? Então Tem. isso é importante também. O que eu tenho feito? Então vamos para a prática, tá? Eu tenho dividido, né, o preenchimento de Fintrax em 2 etapas. Na primeira Tá. etapa, quando eu estou numa primeira reunião, que eu só quero causar um impacto, né, numa reunião de apresentação, eu tento só pegar as informações-chave, que são quanto o cliente ganha, quanto ele gasta e da onde vem essa fonte de renda, né? Para saber se essa renda ela se mantém mesmo se ele não estiver aqui, perfeito? Como Sim. que é essa divisão percentual entre ele e a esposa, né? Porque é importante Uhum. entender qual que vai ser o déficit na falta dele ou na falta dela, certo? Porque assim você já entende que o planejamento financeiro ele não pode ficar manco, você não pode olhar só para um prisma, tá? Exato. Para mim é muito importante esmiuçar e o Fintrax, ele é um libertador. Tem clientes que eu tinha na minha carteira há anos e nunca consegui abrir quanto que o cara tinha de dinheiro investido ou quanto que ele tinha de imóvel. Quando você abre a ferramenta e você clausa o que a gente chama de plausibilidade, né? O Robert Cialdini fala muito sobre isso, né? Você tem que ter uma desculpa plausível pelo que você está perguntando aquilo, entende? Quando você abre a plataforma e você fala, pô, e o fato de ser white label, né? Fala, cara, desenvolvemos um software justamente para conseguir trazer isso. Pô, o cliente fala, caraca, velho, olha que nível de atendimento que eu tô tendo. Você, pô, desenvolveu um software para conseguir dar esse atendimento para o cliente. O cara vai lá e você começa a preencher, o cara sabe, cara, não tem para onde fugir. Se ele não falar a verdade, cara, fica sem pé nem cabeça aquela situação, né? E eu falo, pô, vamos colocar aqui o seu CEP justamente porque o software já vai fazer toda a análise baseada, né, na legislação vigente do teu ITCMD. Pô, o cara fala que ele entende que ali ele não tá lidando com um amador, né? Coisa que muitos advogados cobram uma babada, né? Uma fortuna de honorários para fazer um negócio, cara, que uma ferramenta simples faz, entende? Né? Então, por isso também. Então, aí quando a pessoa fala que é caro, né, pagar pela assinatura do Fintrax, você fala, cara, que absurdo, né? Mas beleza, então, essa primeira. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver como é que compartilha a tela aqui. Vamos lá. Perfeito. Então, estou lidando aqui com um cliente, o Marcelo Marinho, tá? Criei aqui para gente. Cliente com a idade aqui, 45 anos, a esposa também com 45 anos e um filho pequeno, tá? É, Aqui, se a gente for entrar, se eu sei que é um cliente de mais alto padrão, no cliente 360 graus, eu também Uhum. coloco aqui o regime de bens dele, né? Porque isso vai fazer impacto na Sim. questão da estrutura sucessória, Sucessório. tá? Exato. Normalmente aqui uma comunhão parcial de bens, né? A gente vai gerando ali a coisa. Mas para a primeira reunião, né? Mais simples, e até tem essa divisão, né? Sim. Da primeira reunião para o cliente 360 graus, que eu entendo que é dentro dessa lógica, cara. Esse vai ser o dashboard que eu vou utilizar, basicamente. Não vou passar disso daqui, tá? Eu já Uhum. tenho aqui um cenário estabelecido já, que eu criei dentro do sistema, né? Que é um CDI Uhum. de 10%, né? Que é a média do CDI Uhum. dos últimos 10 anos aqui no Brasil. A carteira dele Uhum. rendendo 110% de CDI e uma inflação média de 6%, certo?
Ótimo. Beleza? Deu um Mas que isso pode ser alterado. 3,13 ali, né? Estamos 3,13, trabalhando em porque 3,13 líquido no final das contas, isso. né? Às vezes, dependendo da forma que o cliente investe, eu pergunto isso para ele, eu vou alterar aqui, né? Não, Exato. vou colocar só no resgate, e aí vai dar um retorno real maior. Por quê? Tem muito cliente que hoje vê, né, um IPCA mais 7, né, numa NTNB, e fala, não, pô, meu Bruto. retorno aqui é enorme, né, cara? É bruto, meu Exato. amigo. Coloca o IPCA Exato. mais 7 e coloca ali, cara, você tem Tem que que, pagar comicotas, tem comicotas que no deixar o fundo, do eventualmente. governo, né? Tem que Exatamente. deixar o Só do que governo. o governo ele não diferencia o que é ganho real, né? Ele vai, Sim, ele acha que inflação é ganho. E ele vai cobrar o imposto sobre a inflação. Então, total. se eu tenho um IPCA de 6 mais 7 são 13%. Se eu vou ter que pagar aqui 15% de imposto, vão sair 11. 11 menos Exato. 6, 11 menos 6 não é mais 7, é Mas, 5, exatamente. certo? Só que se a gente sabe que o IPCA, a B histórica, né, ela rende Uhum. entre 4,5 e 5, certo? Sim, Coloca aí sim. o impacto da inflação. Cara, estamos falando de um ganho real que não chega a 3, Exato, entendeu? exato. Então é importante a gente também quebrar esse paradigma do cliente, porque eu vejo que tem muito assessor que faz conta de ganho nominal para o cliente. Aí é bonito, Exato. né? Que é Ixi, aquela conta do gerente do banco. Coloca R$ 200 exato. aqui na Previdência hoje que você vai ter 2 milhões lá na frente, meu amigo, Exato. entendeu? Só que o cara não tem noção de que 2 milhões daqui a 30 anos são 500 mil, entende? Então, cabe ao nosso papel confrontar o cliente com as informações corretas, perfeito? Então, nesse cenário, para mim é sempre importante preencher as despesas, e aqui eu normalmente não entro no detalhamento na primeira reunião, eu vou falar Uhum. grosso modo, né, cara, quanto que tu acha aí que você precisa para pagar suas contas? Beleza, uns 40 mil. Maravilha, doutor. Filhos ainda em idade escolar, eu gosto de bater, de fato, quanto de fato ele paga, né? Porque às vezes traz aqui, Exato. o sistema já traz isso Pré-setado. pré-setado, mas é importante a gente até confrontar um cliente, principalmente um cliente que às vezes tem os filhos Exato. pequenos, né? Que isso já dá outra viés de oportunidade para a gente, quando eu falo de planejamento em relação à terceira idade, né? Em terceira idade, não, perdão, educação de filhos no ensino superior. Se esse filho tiver 10 anos de idade, pô, eu vou trabalhar com ele a ideia dele começar a construir uma reserva em dólar, alguma coisa que possa também fazer frente a um intercâmbio para o filho lá fora e tudo mais, perfeito? E aqui, financiamento, sempre pergunto para ele se ele tem alguma despesa que tem hora para acabar, né? Porque se ele tiver um financiamento de um imóvel, tá? De R$ 5.000 por mais 5.000 por mais 10 anos aí, né? 120 meses, eu vou diminuir esses 5 mil daqui, tá? E também a escola, Exato. Exato. para não ficar dobrado. Então, se eu tenho 2,5 de escola e 5, eu vou tirar aqui 7,5, vão ficar só 32,5 aqui, beleza? Ou seja, Para você chegar de vai fato no. isolando necessidades temporárias de necessidades vitalícias de manutenção do padrão de vida, né? Com certeza, com certeza. E aí eu gosto também aqui de confrontar o cliente em relação à despesa da aposentadoria, porque Exato. existem, né, inúmeros estudos já que mostram que apesar da pessoa achar que ela vai manter o mesmo custo de vida lá na frente, ela não vai, né? Depois dos 70 anos de idade, você não tem mais a mesma disposição para viajar, você não tem mais as mesmas metas, os mesmos objetivos, tá? E muitas vezes você não tem os mesmos hábitos de consumo, né? E Uhum. aí eu vejo que às vezes as pessoas ficam nessa preocupação, e a gente vai conectar isso com outro ponto lá, quando a gente está falando de aposentadoria, porque às vezes o cliente ele acha que ele vai ter que viver com os mesmos 40 mil na aposentadoria. Ele fala, cara, não vai, velho. Você não vai precisar Não viver é? com os mesmos 40 mil. E você O pode, inclusive, custo de dividir. saúde, né? O custo de saúde naquela idade que a gente já sabe preço de plano de saúde, medicação, às vezes até cuidados de outras pessoas, né? Eu acho que um Sim, dos custos mais altos que a gente vai ter na nossa mas aposentadoria é a parte de saúde. isso, mas ele reduz muitos outros, né? Quando um filho sai de casa, na média, reduz entre 10 e Roupa, 15% do custo de vida dele, sim. né? Do custo base, né? Fora a escola. E aí a pessoa tem isso. E eu gosto muito, não sei se alguém já leu também esse livro que chama Morra Pobre, né? Acho que tem aqui ele, inclusive. Morra Sem Nada, tá? Do Bill. Eu vou achar aqui, achei aqui. O Morra Felipe, Sem vai Nada. procurando as ideias do Pietro aí, ó. Vai buscando, põe um link aí desses livros Sim, dele, que senhor. deve ter muita gente que deve estar Bill pensando, cara, ele já Perkins. falou. Bill Bill Perkins, Perkins, isso não. mesmo, né? E aí O o Bill Felipe é Perkins mago. se confronta muito aqui com exatamente com a lógica do Fintrax. Por quê? Porque você vai mostrar para o cliente que, cara, beleza, você pode querer deixar herança. Mas, cara, se você tiver dado uma boa formação para seus filhos, eles já estiverem bem,
Porque se você tiver uma boa ferramenta de um seguro de vida vitalício, já formado, meu amigo, papoca o teu dinheiro, entendeu? Vive de fato, entendeu? Mas não deixa para viver com 70, vive agora. Às vezes a gente vai lidar com um cliente que tem muito poder aquisitivo, e o cara ali, absorto, estressado, o cara fala, por que você está passando por isso, entendeu? E muitas vezes é um cliente que não tem um psicólogo, que não tem, né? Então a gente se colocar nessa posição de terapeuta financeiro dele é muito importante também, entendeu? E eu confronto ele com esses dados. Beleza. Na parte de receita, vamos falar que nosso amigo aqui é um médico que tem uma receita de 50 mil, né? E a esposa tem uma receita de vamos colocar, na verdade, 40 mil para ela e 40 mil para ele também. Por que eu acho que isso aqui é importante? Porque às vezes o cliente, ele olha do ponto de vista de, cara, beleza, mas se eu morrer, a minha esposa vai ter a capacidade de gerar receita e pagar as contas. Eu falo, beleza, vai ter, mas porque hoje vocês dividem responsabilidades, né? Só que se vocês dividem responsabilidades, você não tiver mais aqui, você quer que a tua esposa trabalhe as mesmas horas trabalhadas que ela trabalha hoje, ou que ela tenha que trabalhar ainda mais para poder suprir não só as despesas, mas também a aposentadoria? Ou você quer que a sua esposa tenha mais tempo para os seus filhos? Entendeu? Então, quando você confronta, e aí eu faço o quê? Eu divido a necessidade dele proporcional à despesa deles. Então, ele vai garantir 50%, porque ele é responsável por 50%, ou seja, ele tem que garantir 20%, e a esposa garante mais 20%. Entende? Porque aí eu isolo as responsabilidades. Porque muitas vezes, quando você lida com um cliente que a esposa tem receita o suficiente para poder cobrir, ele pode achar que ele não precisa de seguro. Sim. Eu falo, cara, beleza, você pode até não precisar, de um ponto de vista, mas assim, você não pode deixar esse mesmo peso da responsabilidade sobre as costas da sua esposa, porque, cara, ela não tem mais um marido do lado dela para dar suporte, entendeu? Entendeu? Ou ela vai ter que. Muitas vezes o cliente trabalha com essa objeção. Não, mas ela se vira, né? Qualquer coisa ela arranja outro marido. Enfim, essas informações para mim são importantes. Para mim é importante a questão dos recursos financeiros acumulados, né? Então vamos falar que eles têm aqui R$ 1 milhão acumulados e também o patrimônio mobilizado, certo? R$ 2 milhões no patrimônio mobilizado aqui, a casa deles. Perfeito? Ok. Beleza, vou colocar aqui o estado de Sergipe, que é o que eu trabalho mais aqui, tá? Dentro desse cenário, é muito importante que eu vá confrontar também o cliente enquanto que ele quer viver na aposentadoria, né? Pô, qual que é o padrão de vida que você almeja, né? Cara, esses mesmos 40, aí eu faço essa discussão com ele, né? Se de fato ele vai precisar disso, se não vai. Mas vamos falar que o cliente entendeu que ele vai precisar de 35 mil na terceira idade. Só um segundo, Pietro, tira os 35 só para a gente explicar o negócio para o pessoal que está vendo. Veja que na parte de baixo, a linha amarela, é consumir e caixão não tem gaveta, consumiu tudo. Ele poderia, a partir do 1 milhão, já levar ali para os 13.025, ou seja, de uma receita de dinheiro, sem contar INSS, outras coisas que ele poderia ter. E para preservar o patrimônio, dada a taxa de juros, ele teria 9.760. O cliente aqui, né, ele fala, mas 13 é pouco, né? Aí entra nisso que você falou, quero gastar 35, pode seguir. O pessoal vê como automaticamente já vai mudando. Exatamente. Aí, cara, não, eu quero ter 35 garantido. Tá bom. Sempre também pergunto aqui nas receitas o que vem já proveniente de algum INSS ou de algum vínculo público que ele tenha, porque aí eu vou abater dessa meta de necessidade. Vamos falar que ele já tem um vínculo aí com um vínculo de sei lá, de uma faculdade pública que ele der aula, né? Que ele vai ter R$ 5 mil ali na frente. Então eu vou abater esses R$ 5 mil da necessidade dele. Vou falar que a necessidade dele é de 30. Certo. Só. Perfeito? Peraí que dá uma travadinha aqui. 30 mil. Já beleza? Mudou ali embaixo, né? Ou seja, isso. O quanto ele tem que poupar para chegar nos 30. Beleza. Exatamente, ele tem que poupar. Aí eu sempre confronto ele com esses dados. Ou você vai ter que poupar, no mínimo, você tem que poupar 8 mil por mês. Tá? Considerando que quando você chegar lá na frente, você vai começar a queimar o caixa, que é a curva amarela. Exato. Né? Você formou aí uns 6 milhões de reais em dinheiros de hoje, né? Isso é importante reforçar com o cliente, e a partir daquele momento você passa a dilapidar. Você também pode moldar isso aqui. Eu sempre coloco 95 anos. Recentemente, eu também estou utilizando um aplicativo, inclusive influenciado por esse do Bill Perkins, que é um aplicativo que ele faz meio que uma matemática, Living to 100, chama. Que aí você pode fazer algumas perguntas-chave para o cliente para saber qual que é a média de expectativa de vida dele. Quanto de exercício físico ele faz regularmente, semanalmente, as taxas basais dele de coisa. Então ele meio que traz uma projeção baseada no histórico da família. Se esse cara vai morrer com 50, 60, 70, 80, 90, claro que isso não tem, né, nenhuma embasamento
Não é Exato, matemática, mas dá para exato. bater um papo nisso, né? E eu gosto também dessa conversa sobre longevidade, né? Eu realmente Sim. acredito que se a gente for analisar baseado em fatos, né, que a gente está evoluindo para a vida do centenário, de fato, entendeu? Uhum. Porque normalmente quando a gente está lidando com um cliente que tem acesso à informação, a conhecimento, à tecnologia, o cara faz uma medicina preventiva, cara, esse cara vai viver mais, porque o cara que está morrendo hoje com 80, que é a expectativa de vida, foi o cara que foi para a lavoura com 15. Se Sim. lascou, não se cuidou pra nada. Se não Uhum. foi fumante passivo a vida toda, entendeu? Então Sim. ele fez todo, entendeu? A gente, não, a gente tem muitas oportunidades, tem hoje o conhecimento em relação aos vegetais orgânicos, tudo isso mudou muito, né? Sim. O entendimento das pessoas em relação à saúde. Então a gente vai viver mais, beleza? E aí, eu vou confrontar ele com isso daqui. Cara, beleza, você vai precisar poupar 8 mil ou 13 mil. Hoje tu consegue poupar quanto, doutor? Cara, hoje a gente só tá conseguindo. É que nesse caso aqui, esse cara tá poupando bastante, né? Ele tá poupando 40, Sim. né? Então, se o cara tá poupando 40, fala, cara, fica tranquilo, né? Tu vai ver até mais. E aí eu já começo a confrontar ele. Fala, cara, será então? Se você quer ver com 30 e você tá poupando 40, meu amigo, olha isso daqui, você pode se aposentar mais cedo. Exato. Pelas minhas contas, você só precisa trabalhar até os 55, mas 10 aninhos já basta, entendeu? Então por que você Bastou está se mexer estressando uma tanto? tecla, né, Pietro? Além de falar, você está mexendo na tecla ali de idades, né, trazendo Isso, mais para perto, mostrando o poder também de ter capacidade de poupança e juros, poder parar mais cedo se quiser, né? Dar uma liberdade maior ao cliente, né? isso, e questionar ele também e falar, cara, vamos lá, mas por que então, cara? Teu filho não vai ter 15 anos por muito tempo mais. Por que você não convive mais com ele? Vocês reduzem um pouquinho esse ritmo de trabalho, entendeu? Passa Uhum. uns plantões, passa algumas coisas, entendeu? O porquê. Então, ter esse ato de questionar o cliente, se de fato aquilo que ele está fazendo, ele não está fazendo de maneira robotizada, né? Porque é o que todo mundo faz. Eu acho que é aí que você vai ganhando pontos com ele, entendeu? Porque eu vejo que às vezes tem muito assessor que olha de um ponto de vista só de cara, beleza, mano, quanto que você vai mandar mais daqui para mim, entendeu? Para poder investir, né? Eu quero que cresça, não, precisamos de tantos milhões aí lá na frente, cara, será mesmo? Entendeu? É. Então, quando você Eu começa acho. a questionar esse acúmulo de patrimônio, o cara fala, caraca, velho, nunca ninguém me contrapôs isso, entende? E Pietro, é legal que você está mostrando que a gente não precisa falar só de número, ele está falando de vida. Vida, Uhum. o que você quer da tua vida? E até orientando, às vezes, as pessoas que só acumulam, acumulam, acumulam. Acumular quanto e para quê se você não vive com a tua família, como você está dizendo? Viva mais com seu Exato. filho. Para com Ou, esse ostentação de rentabilidade, que é, não é uma coisa ou, só que a gente vai ou viaje garantir a mais, né? futuro. É, Exato. Aproveite pô, de outras maneiras. Então, e aí você vai entendendo também mais como o cliente pensa, né? Isso agrega bastante. Só que o que eu falo sempre para o cliente? Vamos considerar, então, num cenário onde ele não tenha tanta capacidade assim de poupança, ele poupa, ele ganha aí uns 30 mil, e a esposa ganha mais uns 20, né? Beleza? E aí, cara, a boa. capacidade de poupança deles é de 10, tá? Numa capacidade de poupança de 10, eu vou de fato confrontar se de fato vai ser aquilo, né? Cara, Uhum, vai faltar, né? Para alcançar aí aos exato. 65 anos, aquele mesmo cenário, ele precisaria poupar Sim. mais 3 mil, tranquilo, né? Uhum, uhum. Ou ele já estaria suficiente para poder se aposentar, desde que ele esteja disposto a não deixar herança, né? A Exato. queimar o Não deixar o patrimônio. patrimônio. Exato. Exatamente. E aí eu sempre aqui que é a venda do seguro. Eu falo, cara, beleza, só que a gente está partindo de um pressuposto base aqui, meu amigo. Qual que é? E aí eu fico em silêncio e pergunto para o cliente. Aí ele fala, ué, não sei, o que que é? Eu falo, cara, a gente está partindo do pressuposto que nada vai acontecer, né? Agora, você me garante que pelos próximos 20 anos, doutor, você não vai passar por nenhum cenário de doença, nenhum cenário de acidente, nada vai fazer com que você pare de acumular esses 10 mil aqui por mês? Tem alguma coisa que te garanta isso? Via de regra, o cliente Certo. fala, não, cara, impossível. Ainda mais se ele for médico, né? Ele vai falar, Uhum. rapaz, de fato, com o tempo ali, a probabilidade vai aumentando. Fala, beleza, cara. Então, a gente consegue criar, então, mecanismos para reduzir a chance de você ter que colocar a mão no pote no meio do caminho. E aí, o que que eu faço? Eu faço aqui embaixo isso. Beleza, doutor, vamos falar que você tem uma receita aí, né? Padrão de vida de 500 mil, tá? E daqui a 2 anos você passa por um tratamento de uma leucemia fudida, tua esposa tem que reduzir o ritmo de trabalho dela pela metade, né? Então vocês não recebem, não faturam mais 50. Agora vocês faturam no ano 10,
com um padrão de vida de 40. Cara, você vai queimar 360 mil. Só que você não vai só queimar 360 mil. Além disso, você vai deixar de poupar os 120 mil naquele ano, né? Então eu coloco aqui a retirada. Vamos falar que daqui você está com 45 anos, com 47 você tem esse diagnóstico, você vai ter que fazer uma retirada de 480 pau do teu caixa para poder sustentar isso aqui. Tá vendo o aumento da tua necessidade aqui, doutor? Uhum. Então você conseguiu confrontar ele, e aí eu vendo aqui não só a morte, mas aqui eu estou vendendo seguro em vida para ele, entendeu? Sim. Que é o diagnóstico de doença grave, a invalidez, tal, Uhum. porque é o que eu consigo trazer uma lupa na necessidade. Nisso, eu Lógico. também clico aqui no sucessão vitalícia e mostro para ele, né, o custo sucessório dele. Aqui normalmente eu coloco o casal para poder facilitar. Exato, exato. É o que Então, eu ia falar na hora que você estava casal aqui, colocando, né? Para as pessoas o saberem. casal aqui. Quando você coloca casal, você já está considerando a meiação nesse caso. E muita gente fala, não, a separação total de bens. Isso é em vida, tá? Porque na morte concorre, né? O nome é concorre com o herdeiro, né? E esse é um outro diferencial do Fintrax. Ele faz esse cálculo exato, né? Do que entra como concorrência, do que é herdeiro, já está adaptado para a legislação vigente também, perfeito? Exato. E aqui, cara, eu confronto ele primeiro. Então, entendeu, doutor? Então, que a tua necessidade vitalícia é 240 mil. Por quê? Pela ordem natural dos fatos, você vai continuar poupando. Você não é perdulário. Você gasta menos do que ganha, né? Você vai continuar nesse processo de acúmulo, e aí eu trago para ele outra reflexão. Uma coisa é o que você precisa hoje. Outra coisa é a evolução da tua reserva financeira ao longo do tempo, né? Porque se uma merda não acontece no meio do caminho, hoje você precisa, para 2 milhões de patrimônio, 240 mil de necessidade. Mas olha daqui a 10 anos, você vai estar com 3 milhões e 100 no dinheiro de hoje, tá? De reserva, mais 1 milhão. Considerando como a premissa muito forte de que teu imóvel não se valorize nenhum centavo, cara, você vai ter 3 milhões daqui, mais 2 milhões de lá, já passam a ser 5 milhões. Então, se hoje a tua necessidade para 3 é 240, se for 5, ela vai aumentar proporcionalmente, concorda? Exato. Você já está mostrando 3, né, que ao longo do tempo, todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer guardar patrimônio e todo mundo vai ter, sem mudança ainda de legislação tributária sob herança, ou seja, mudar do máximo, que é 8% ainda hoje no Brasil, sem contar isso. Você está contando o quê? Que a sobrevivência dele por longo período e guardando dinheiro já vai aumentar a necessidade sucessória dele futura. É isso, né? E eu já faço também aqui um outro confrontamento com ele em relação, cara, a gente está vivendo um cenário de aumento abusivo de impostos, cara, para o governo, e o governo, assim, não sei se quem reparou, quem não está aqui nesse planeta, né? Mas no último ano aí, cara, todos os movimentos associados ao mapeamento do PIX, aluguéis agora nessa nova PLP, né, cara? Tudo isso, cara, o cara, ele não vai ter como não pagar imposto. Exato. O Estado ele vai mapear absolutamente cada movimento financeiro que um cliente faça e só vai aumentar o custo, né? Aí eu sempre confronto os caras. A gente está partindo de um pressuposto também é que você coloca a tua mão no fogo que nos próximos 10 anos o Estado não vai aumentar o ITCMD aqui no Brasil. Exato. Você acha realmente, pelo pronunciamento de Lula, se ano que vem Lula é reeleito, massa a política na frente deles, você acha mesmo que eles não aumentam o ITCMD? Com a minoria simples no Senado? Qualquer governo vive de impostos, então eles acabam tendo que aumentar, ou seja, ou não milionário hoje em dia, né? Atual, quem que é milionário, né? O que acabou de ser aprovado? A desoneração de quem ganha até 5 mil, com a oneração de quem ganha mais do que 50 mil. Mais de 50. Então tá fato que a ideia é eu ter um imposto Robin Hood, beleza? Se eu mantenho essa lógica, e essa é a lógica por trás dos formadores de políticas públicas, cara, o Estado ele vai gastar menos? Não. A gente já sabe que o Estado brasileiro, principalmente dentro do viés que a gente tem hoje, ele é um Estado gastão. Ele vai continuar gastando. Então, se ele não vai gastar mais, se ele não vai gastar menos, ele vai gastar mais, ele vai ter que arrecadar mais. Então, assim, é uma tendência. Então, é a crônica da morte anunciada, entendeu? Então, aí, nisso, eu vou mostrar para ele que a necessidade dele de seguro vitalício não é só o que ele precisa hoje, mas é também a gente começar a projetar o que ele precisa para frente. Porque se a gente deixar para comprar o que ele precisa de seguro, os 400 mil que ele precisa, lá quando ele tiver com 55,
Pode ser que ele não tenha mais a mesma saúde para poder contratar e nem a mesma capacidade de poupança lá, entendeu? Ele pode estar no movimento de redução de padrão de vida, redução de despesas, o filho já vai ter saído, já vai ter se formado, entendeu? Então, confrontar ele com isso. Na parte da necessidade, né, do relatório aqui, eu vou aqui falar que a necessidade sugerida de proteção dele já vai cuspindo direto, né? Quanto que ele vai precisar de necessidade aqui para pagar a educação do Rafael, para quitar esse financiamento se ele não tiver um prestamista, e para o dia a dia, tá? No dia a dia, às vezes eu faço uma ressalva, tá, JP? Que aqui eu, às vezes, na simulação, eu coloco até quando vai essa despesa, tá? Porque às vezes o cliente fala, cara, beleza, mas pô, minha esposa trabalha, é médica, formada, ela vai ter capacidade de se sustentar, então eu quero só cobrir até a hora que meu filho esteja dependente comigo. Tá bom, então vamos colocar isso por mais 10 anos só. Maravilha, eu coloco aqui que a despesa que ele precisa cobrir é só por mais 10 anos. Se eu faço isso, a necessidade dele aqui de seguro temporário, ela acaba, tá vendo? Sim. Beleza? E tá tudo bem. Entende? Porque às vezes as pessoas... É uma decisão dele, né? Exatamente. E aí eu vou dar ênfase, cara, então por isso que é inteligente que você compre um seguro em vez de alugar, entendeu? Porque eu vejo que o corretor, às vezes, ele quer trazer o que é mais fácil do cliente contratar, sem confrontar o cliente com os fatos, o que dá, entendeu? Porque a tendência natural é essa, cara, que ele não precise disso. Porque a tendência natural é que ele não morra nos próximos 10 anos, entendeu? E eu deixo o cliente tranquilo para que ele decida o que ele prefere fazer. Perfeito? É o que você falou no começo. Você está criando cenários, né, para o próprio cliente dizer: eu acho que, tá bom, se for, eu acho que a ferramenta na hora muda tudo, né? E isso é muito legal. Cara, isso é libertador, entendeu? Porque você não leva isso para uma outra reunião, você não leva isso, cara, se a gente já sai da primeira reunião com o que ele acha que ele tem de proteção, e quanto vai custar aquilo, pronto. É só fazer, ver quais seguradoras, qual é a melhor para o perfil que ele tem, e já mostrar depois. Eu nem sei se você faz isso, eu faço no meu, o custo do seguro depois, eu coloco como despesa para ele ver se cabe, porque a gente consegue mostrar isso na Fintrax também. Bem falado também, JP, porque aí, vamos lá, para esse cliente em questão, eu sei que na média, né, se o cara tem 45 anos, um seguro vitalício vai custar aí uns 55 mil, uns 50 mil reais, beleza? Considerar 50. Se isso, necessidade de seguro quitando em 10 anos, por exemplo, isso, né? Você está dando o exemplo do WL10, né? Que o mercado eu não gosto de trabalhar com prazo longo, porque eu não acho que faça sentido pelo carrego da inflação, do IPCA, tá? O juratório é mais caro, enfim, eu gosto de prazos curtos, tá? Cara, se eu coloco aqui 240 mil a necessidade dele, eu sei que isso vai custar uns 50%, né? Dividido por 10 são 12 mil. Pô, se ele tem 1 milhão de reais guardados, cara, 12 mil de 1 milhão vai ser 1,2%. 1,2%, certo? Exato. Então, cara, com 1,2% da tua carteira, que hoje é o rendimento de um mês de um cliente que tem 100% da carteira dele investida no CDI. Com a taxa de juros de hoje, para as pessoas entenderem, né? É o tal de pegar parte da rentabilidade e comprar esse patrimônio vitalício. É isso, né? Perfeito. E não só isso, JP. Eu também vou mostrar para ele que no segundo ano, o seguro dele é fixo, o preço, vai ser só a correção da inflação. Só que no segundo ano, se esse cara é poupador e ele vai ter mais um rendimento na carteira dele, no ano que vem não vai representar mais 1,2, porque ele já está com 1.200.000. Exato. Então, aqueles 12, com inflação de 6, é 12,72. Sobre agora, o cara tem 1.200.000, representa só 1%. E no outro ano, 0,8, no outro ano, 0,6. Então, você usa os dados que ele te deu para provar para ele, por A mais B, que não vale a pena. E aí, vamos para outra falácia que o cliente vai falar. Não, mas não é melhor investir esse dinheiro? Beleza, claro, você pode investir, fazer uma previdência, mas qual que de fato é o custo do seguro aqui, JP, na sua opinião? É o 1% que eu estou pagando ou os 12 mil? Ou seja... Para mim, o custo do seguro, só existe um custo quando a gente está falando de finanças, é custo de oportunidade, certo? Exato. Esse seguro poderia estar rendendo para mim IPCA mais 7, isso se a carteira do cara tivesse 100% em NTNB longa, o que não vai estar, né? Isso eu tenho quando o cliente fala, vamos pegar a tua carteira no último ano. 100% dela rendeu IPCA mais 2, IPCA mais 3, meu amigo? Você tem certeza disso? Pô, se o cara for um cara que tenha 10% de renda variável, já não vai ser, concorda? Beleza? Você confronta aí, e para mim o custo, no final das contas, é só o custo de oportunidade.
que esse dinheiro poderia estar rendendo inflação mais 5 e está rendendo inflação mais 2 no seguro, se a gente for grosso modo. Exato, beleza? exato. Tá bom, então são 12 mil vezes a diferença, o diferencial de juros. 5 menos 2, 3% de juro. Então, 0,03 de 12 mil, esse é o custo do seguro do cliente. R$360. Exato. É isso que ele está abrindo mão. Claro que isso em 10 anos, né? Ao longo dos É anos. lógico. Certo? É muito barato, JP. Isso é mais barato do que um seguro temporário para esse cara da cidade, concorda comigo? Se fizer um seguro temporário para esse cliente, que vai sendo reajustado ao longo do tempo e tudo mais, a conta não vai bater, entende? Então eu confronto muito nele em relação a isso, cara. O teu custo de oportunidade é só o custo de quanto que esse negócio poderia estar rendendo de outra maneira, entendeu? E aí premissas, cada um vai analisar o que também o cliente for premissa. Normalmente eu tiro a premissa dele, eu não coloco a minha premissa. Lógico. Fala, qual que é a tua premissa de juro? Qual que é a tua meta de retorno acima da inflação na tua carteira, entendeu? Porque se ele tá me falando que é isso, eu só vou usar o dado que ele me deu para poder confrontar ele com aquela informação, entendeu? E ao mesmo tempo você educa ele, já logo no começo você começava e dizia, a média dos últimos 20 anos de CDI é 10, 9 e pouco, até o Pureza fez essas contas também, né? Para dizer, cara, não adianta a gente olhar os juros de hoje, esse spread todo, que esse spread não é saudável para o governo, para ninguém. Então isso vai uma hora descer. Então, o cliente que tem aquela memória antiga e está hoje de novo, tal do 1% ao mês, uma hora vai ter que voltar para 7 de CDI com 3,5 de inflação. A CDI na pandemia, o CDI estava em 2 e a inflação estava em 5, pô. Pois é. Entendeu? Até o fundo de garantia rendia mais, né? Eu brincava com isso, né? Que é fixo 3% o ITR. Então, acho que alguém perguntou esse cálculo do custo de oportunidade. Então, basicamente é o seguinte: quanto que a sua carteira, senhor cliente, rendeu no último ano, certo? Quanto que foi a inflação nesse último ano? Beleza, o seu ganho real foi esse. Então, se você está pegando 1% da tua carteira e está colocando numa outra ferramenta que vai te render menos do que rendeu, a única coisa que você está abrindo mão é do diferencial de juro. E não dos 12 mil que você está pagando, porque o dinheiro vai estar lá, num seguro que ele pode eventualmente acessar novamente no futuro, entendeu? O dinheiro não vai ser perdido. Certo? Essa, para mim, é o trunfo para você explicar para o cliente que, cara, ele está fazendo alguma conta na babesca dos 100 mil, dos 200 mil. Isso, guarda. Cara, e o importante é que essa mesma lógica, ela se aplica para um cliente que tem 100 milhões, que precisa que tem uma necessidade de 2 milhões e meio de seguro, entendeu? E você faz o mesmo cálculo, entendeu? E aí, a gente deixa de ficar pensando com o nosso bolso, e é o bolso do cara. Principalmente falando, é aquilo, entendeu? Não tem mágica, entendeu? Porque o cliente, ele sempre fica, ele vai se bater em cima dessa situação, entendeu? Do retorno, que aquilo vai ter. Cara, o retorno é pífio, velho. Entendeu? Você acha que vale a pena você pagar R$360 para ter a opção de, daqui a 10 anos, ter um seguro quitado pro resto da sua vida para poder fazer frente ao teu planejamento sucessório? É isso. É isso, bem legal. E eu gosto também, JP, de dividir a caixinha na cabeça dele, tá? Até, se você pegar o Sanjay Tolani, fala muito sobre isso, né? Para quem conhece ele, é um cara que fez, no ano de 2025, 327 vezes o requirement, né? Para ser top of the table, né, no MDRT. Exato. E aí ele fala, cara, a gente tem dois cérebros, né? O cérebro emocional e o cérebro racional, certo? Parte neocórtex frontal e o cérebro límbico, tá? Quando você está vendendo seguro vitalício ou seguro de sucessão, você tem que falar sobre amor, sobre vida, sobre o cara se manter vivo, legado, né, sobre perpetuidade. Né? Quem vai tomar essa decisão é o neocórtex frontal, né? Porque o cara está falando de outra decisão. Quando você está falando você pode morrer amanhã, cara, você tem que falar com o sistema límbico do cara, que é o medo, a luta e fuga, entendeu? O cérebro reptílico. Então, não adianta você querer colocar tudo na mesma apresentação ou vender um seguro misto, que uma parte é doença grave, outra parte é investimento. Não, esquece, brother. A parte que está associada à tua sucessão, que a gente provou por A mais B que só vai aumentar a necessidade, porque o teu custo vai aumentar, porque o imposto vai aumentar, porque você é um cara que é poupador, isso aí você vai tratar com a parte frontal do teu cérebro. Então, a gente vai ver isso como um número. E a outra parte que está associada à perpetuidade da tua família, ou eventualmente, a educação dos seus filhos, né? Se você ficar doente amanhã, tal, a gente vai tratar com outra coisa. E eu até divido isso na caixinha do cliente. Eu faço ele pagar tudo que é despesa
de seguro temporário, ele paga mensal. E tudo que é vitalício, ele paga anual. E eu estabeleço isso como uma obrigação para a cabeça dele, entendeu? Uhum. E eu vejo que, cara, aí eu tenho zero problema de persistência do cliente não sei o quê, porque senão ele confunde os gastos. Ele tá pagando 3 mil e fala, não, aquele seguro lá que você me vendeu é caro. Eu falo, caro? Caro como? Caro quanto? Entendeu? Caro em relação ao quê? Entendeu? Sim. Quando ele entende que o que ele está pagando de temporário é isso mesmo, é a fundo perdido. Como ele vai comparar isso com o plano de saúde dele, ele vai comparar isso com o seguro do carro dele, mas aquela estrutura que é vitalícia que ele está comprando, amigo. Não tem como comparar, colocar no mesmo bolo, entendeu? Uhum. Porque são dois Isso. cérebros diferentes. E aí você está fazendo com que o cliente ele tente pensar com duas partes do cérebro para tomar uma decisão só. Ó, deixa eu colocar um pouco da minha prática aqui também. E a gente fez um treinamento do Minha Vida Protegida, eu mostrei isso na Fintrax, quando você arrasta também a idade dele para o agora, dizendo, ó, você tem 1 milhão e gasta X, e aí no agora ele já dá noção do capital que ele deveria ter hoje, que ele não tem, do 1 milhão que falta aqui, para até dar esse susto, né, na própria simulação financeira. Mas eu vou compartilhar, eu gosto de mostrar uma situação própria minha, né? Eu peguei aqui o seu Antônio Boteca, meu pai, que eu nasci com um terceiro filho. O seu Antônio tinha 41 anos, Dona Helena tinha 32, Elton, o mais velho, 2 anos, Helder tinha 1 ano, na verdade ele tinha acabado de completar 1 ano e eu tinha acabado de nascer. 40 dias depois, meu pai fica inválido num acidente de carro e passa a ter só o INSS dos 41 aos 82 anos. Então, eu costumo mostrar isso, como hoje, se acontecesse, contando a minha história para o cliente. Coloquei um patrimônio de uma casa de 2 milhões, coloquei sem dinheiro nenhum. Coloquei só 1.518 de INSS e os filhos estudando dentro daquele padrão classe média ou média baixa, até porque hoje uma faculdade até de medicina seria mais cara. E aqui a ferramenta traz tudo a valor presente dentro da taxa de juros colocada. Aqui no momento eu pus 4,83, mas posso mudar de taxa automaticamente. A gente tem uma mudança de necessidade temporária. Aqui diz que o Elton, por 21 anos, precisaria ter a valor presente 322.799,75, e é isso mesmo, é super preciso, porque os cálculos da Fintrax, o PMT não é fixo, é um PMT variável por mês. O Helder 325 e o João, eu naquela época, teria que ter os 333 mil já a valor presente. 3 carrinhos, sonho de 50 mil reais. 1.956.000 seria a complementação desse dia a dia da família, até a expectativa de vida da minha mãe, à época poderia ser mais 50 anos de vida, uma incapacidade temporária de 13.482, um DG baseado de partida em 2 anos de despesa e uma invalidez de 3.087.000. O cliente fala que, nossa, parece muito seguro, né? E as pessoas às vezes tentam inventar um monte de história. A gente tem esse bonequinho aqui, que a gente batizou de Fintraquinho. É uma inteligência artificial que simplesmente pega a receita do cliente ao longo do tempo, mostra que ele vivo precisa guardar dinheiro, sim, mas ele tem receita suficiente para manter a família por todo o período. Mas o que acontece agora, aos 41 anos, perdendo a capacidade de geração de renda, é perder receita, que é o verde. Ficar só com o vermelho, que são as despesas para o resto da vida. E aqui, logo embaixo, a contratação do capital sugerido, de 3.087.000, para Antônio, irá proporcionar o conforto para a família até 90 anos. Essa linha azul põe esse capital aqui, no momento zero, e vai consumindo dentro das necessidades lá de cima, até a expectativa do cônjuge. E o cliente, por vezes, pode falar, não, mas eu tenho um dinheiro, eu já tenho, por exemplo, ele poderia aqui nesse momento me dizer que ele tem mais 1 milhão aí já de dinheiro guardado. Eu não pus nada, mas vou colocar. Então tá, você tem essa carteira de 1 milhão. A única coisa que vai mudar é que vai diminuir a necessidade temporária automaticamente
aumentando a necessidade vitalícia. Mas ainda assim, são 2 milhões de seguro temporário e 186 de seguro vitalício. Que, óbvio, se guardar dinheiro ao longo do tempo, essa sucessão desse patrimônio vai crescendo. E esse gráfico, gente, é o gráfico que mostra a necessidade hoje de inventário, mas, como o Pietro mesmo falou, dinheiro aplicado. Eu não estou pondo nem aportes a mais. Esse dinheiro rendendo, chegou aqui aos 70 anos, já temos o dobro, praticamente, de necessidade de sucessão. E seguro se compra primeiro com saúde, depois se paga com dinheiro. Porque de querer seguro a mais lá no futuro, qual a probabilidade aí de uma pessoa mais velha, já com problemas de saúde, conseguir contratar o seguro? Então aqui também traz uma parte que mostra essa evolução da sucessão.